Oi pessoal, tudo bem? Vocês lembram que o vídeo anterior eu trouxe aí a experimentação que eu fiz, eu mostrei a vocês a experimentação que eu fiz com o arroz, esse aqui onde eu escrevi amor, amor, que então fermentou, ficou com essa cor aqui rosada e possível de se abrir, possível de se cheirar, tem o cheiro agradável de uma coisa fermentada. E esse outro que eu escrevi então, ódio, raiva, e então ele eu não ouso abrir aqui para não ofender o olfato de vocês, porque o odor é realmente podre. Então eu já mostrei exatamente como eu fiz no vídeo anterior. Eu só estou passando aqui porque nesse vídeo o que eu gostaria de falar para vocês mais é sobre exatamente a lei da causa e efeito. Porque o que foi aqui? Como é que eu vejo a lei da causa e efeito agindo aqui? Ou seja, a lei da compensação, aquilo que é o ritmo hipnótico, que foi o que o diabo disse ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que eu acabei de fazer uma série com ele, eu deixo aqui se você quiser ver a playlist. Ele disse que o ritmo hipnótico é uma das formas que ele usa para que a pessoa se aliene a ele, ou seja, para que a pessoa ceda a mente para que ele dirija a vida dela. E se é o diabo que estiver no comando, a vida da pessoa, a minha vida, se eu der o comando para ele, vai direto do berço ao túmulo na falta e na escassez. Não adianta eu fazer absolutamente nada, porque quem está no comando quer que isso aconteça. Como é que a lei do ritmo hipnótico ajuda ele nesse caso? É que tudo aquilo que a gente está pensando incessantemente, a natureza transforma em realidade. Diga-me o que você está pensando e eu te direi o que você está vivendo, o que você está plantando para colher amanhã. Lei da causa e efeito. Então, o que é que acontece quando a gente tem pensamentos? Pensamento é vibração. Tudo é energia nessa realidade do dual, nessa realidade do relativo. Tudo sai do vácuo quântico, que é o absoluto, é Deus emanando. Então, tudo que sai ali é energia, mais ou menos vibrando em mais ou menos. Quanto menos ela vibra, mais denso parece, mais parece que é sólido, mas é tudo energia e tudo é também vibração. Então é por isso que eu trouxe novamente esse evento para mostrar o que dá para ver, assim, com esse sentido da visão, é a cor diferente aqui de cada um. Um ganhou uma cor rosada e o outro ficou com a mesma cor, uma cor assim, ficou meio pastoso, aquela cor. A água ficou como se estivesse meio suja. Mas o outro sentido que mostra a diferença que fez com isso é o olfato, que um está com um cheiro agradável e o outro está com um cheiro insuportável. E o que eu usei aqui? Eu disse alguma coisa para ele, porque eu me baseei no evento do Dr. Masaru Moro. Ele fez em 3 potes, em um ele dizia obrigada, para o outro ele dizia você é um idiota e para o outro ele ignorava. Eu não disse, eu apenas pensei. Então eu quis testar como é que funcionava essa vibração do pensamento e foi isso que aconteceu. Então a gente imagina se nós, o que é que nós estamos pensando, o que é que isso pode fazer com o nosso próprio corpo. Por quê? Porque nós somos constituídos basicamente de água, basicamente de líquido. Então se aconteceu isso com essa água aqui misturada com arroz, qual é o cheiro que a gente está produzindo dentro da gente com os nossos pensamentos? E se nós estamos em um campo eletromagnético, o que é que a gente está, então, ofertando para esse campo com os nossos pensamentos? E aí eu trago aqui para vocês um pedacinho aqui da lei da causalidade, que o diabo, então, ali no livro Mais Esperto que o Diabo, disse que é a lei do ritmo também. É uma lei, sempre esse livro aqui é o livro da professora Lucelena, para entender o Carvalho. Então, esse princípio aqui, ele diz, a máxima desse princípio é: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei.
Ou seja, aqui na realidade do relativo, onde eu tenho a minha verdade, você tem a sua, cada um tem a sua, onde tudo tem o seu contrário, tudo tem a sua dualidade, nada é único, nada é absoluto aqui, já que o nome está dizendo é relativo, então tudo acontece de acordo com a lei, porque a lei, nesse caso, ela é absoluta. A lei, nesse caso, ela é uma parte do que no relativo, que é absoluto, são as leis que regem o jogo. Porque eu acredito que é como se fosse um jogo de futebol. Digamos que seja relativo, não sei, mas digamos que seja relativo à cor do uniforme de cada equipe, cada um pode pôr a cor que quiser, a cor da bola, da chuteira, qualquer coisa assim, é relativo, um lado tem uma cor, o outro tem o outro. Porém, ali a lei que rege ali o futebol, o cartão vermelho, o amarelo, azul, não sei se tem, ele é absoluto. Não sei se ficar muito interessante essa comparação que eu fiz, mas é só para dizer que então nesse caso aqui na dualidade, aqui no relativo, as leis são absolutas. Então tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Não se tem jeitinho, não é como as nossas leis. E aí a professora explica aqui. Este princípio corresponde quase exatamente à conhecida lei indiana do karma. De certa maneira, tem a ver com a polaridade sobre a qual já falamos. Segundo essa lei, quem quer mudar o futuro deve gerar causas diferentes agora. Pois o que nascerá amanhã sempre corresponderá exatamente à semente que você plantou hoje. Voltando aqui então no meu experimento, o que foi a semente que eu plantei? Durante 30 dias eu pensei, eu vibrei amor para um dos potes e ódio, raiva para o outro. Então o que eu estava plantando? O que eu estava então semeando? O que eu queria colher? Se eu queria que esse pote que eu vibrei ódio para ele, agora eu ia abrir, ele ia me dar um perfume de flor, um perfume suave. Não, o que eu plantei foi isso. Então, exatamente, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, é por isso que também uma outra coisa que eu notei é que também eu acredito que deva ter agido também aqui essa vibração da escrita, porque eu escrevi também. Então, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, e eu acredito especialmente aquilo que a gente pensa e sente, é aquilo que vai ser transformado pela lei do ritmo hipnótico, a lei da causa e efeito, a lei da compensação, vai ser transformado na nossa realidade. Então, com esse objetivo agora desse vídeo, então, para estar como nesse livro, mais ou menos uma continuação ali do livro, esse livro tão grandioso, eu acredito, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, com a frase que ele começava ali, que eu começava ali sempre, que ele dizia que quando a gente terminasse esse livro, nós estaríamos sabendo muito mais sobre Deus. Então, como é que eu interpreto isso que ele disse também? Se eu acredito que Deus é um Deus de amor, é um Deus de total bondade, é um Deus que é pai e mãe de toda a humanidade, especialmente que é um Deus que está que tem a centelha dele em cada um de nós. Então, como é que eu posso acreditar que há um diabo, que há uma parte negativa desse Deus, que há uma casa negativa desse Deus, que é a contrapartida do céu? Então, o céu tem o céu com Deus e tem o inferno com o diabo, e aqueles que estão de acordo com aquilo que eu penso, com aqueles dogmas que eu sigo, aqueles vão
para o céu com esse Deus e os outros que não estão de acordo vão para o inferno sofrer eternamente com o diabo. Então, esse pensamento, só esse pensamento que eu tenho, então, será que vai me deixar eu ser mais esperta do que ele? Será que vai fazer com que eu passe, que essa vibração que esse pensamento está gerando, eu sou bonzinho, o outro não, e eu admito, é possível, eu vou eternamente ser feliz e o outro vai eternamente ficar no sofrimento? Só esse pensamento, a vibração que ele traz. Então eu me lembro aqui daqueles 3 filtros de Sócrates, aquelas 3 peneiras que eu acabei me lembrando, eu acabei como que diz, me inspirando para estar falando disso, ali num vídeo que eu vi da Kelly Moraes. Ela está fazendo o desafio da pulseira, eu estou acompanhando, por isso que eu acho o canal dela excelente. Então, ela falou ali dessas 3 peneiras de Sócrates, mas ela trouxe de uma forma bem mais, foi bem mais fundo, eu achei super interessante. E o que eu queria dizer é isso, para a gente ver, para a gente analisar como é que tá, porque Sócrates fala daquilo que a gente vai falar. Ela falou também daquilo que a gente está pensando, porque o pensamento é vibração também, especialmente. E aí, então, os filtros são, é verdade? Primeiro a gente diz, a gente pensa, é verdade isso que eu vou falar, ou isso que eu estou pensando é verdade? Isso que eu estou pensando é bondoso? Vai ser bom, digamos, eu vou contar uma coisa, eu recebi aí, por exemplo, agora, né, na nossa era aí do digital, de estar se passando só as informações, eu recebo, dou um clique, passo para o outro, e como se passa fake news. Mas então, ainda que seja verdade, não, isso não é fake, isso é verdade, mas é bondoso? É bondoso? Olha o que estão dizendo dessa pessoa. Não, tenho certeza absoluta que é verdade, vou passar. Mas é bondoso? Vai criar alguma coisa eu passar isso para frente? E aí, se é verdade, é bondoso, passou nos 2 primeiros. Mas vai ser contribuição? Vai contribuir de alguma forma? Isso contribui de alguma forma para a pessoa ou para o campo, essa energia que eu estou soltando, essa vibração que eu estou mandando, passando essa informação para frente, vai criar alguma coisa? Vai ser contribuição? E aí, ela se passou então aqui pelos 3, aí a gente faz. Mas primeiro, então o desafio cada pensamento que a gente tem está passando pelo crivo dessas 3 perguntas. É verdade? É bondade? É contribuição? E aí ela vai além. É verdade realmente, mas quando é verdade para mim, é verdade realmente, isso a gente sente quando quando expande. Ela diz que às vezes tem um desconforto, mas não é porque seja mentira. Talvez, por exemplo, a gente tem uma ideia grandiosa para fazer alguma coisa, mas assim que a gente começa a analisar essa ideia ali mentalmente, vem um monte de coisa daquele que está ali, como Napoleão Hill diz no livro Pense em Riqueza. Eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver. Que se a gente quiser ver aquele que nos faz nos auto-sabotar, é só se olhar no espelho. E se a gente quiser ver aquele que nos levanta, aquele que nos dá a mão, que nos puxa ali quando a gente está no vale, é só se olhar no espelho também. Que eles moram entre as nossas 2 orelhas, o nosso maior amigo, o nosso maior inimigo. Só depende de qual é que a gente vai, então, estar alimentando. Então, ela diz que quando a gente tem essa ideia grandiosa e aí a gente começa a pensar, e aí esse que o nosso maior inimigo vem e começa a colocar um monte de barreira, um monte de coisa. Mas não vai dar, você tem certeza que vai fazer isso? Não, aí pronto, aí fica pesado, mas fica desconfortável pra gente, mas não é porque não é verdadeiro pra gente, é exatamente porque está passando pelo crivo daquele que não queira que seja verdadeiro. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi o que ela explicou ali. Então, é aquela coisa mesmo
de como da criação sem esforço, que eu também não entendi exatamente com ela, não tinha clareza, ficou mais claro depois que eu vi ela explicando também, que a criação sem esforço não é não fazer nada, mas sim fazer aquilo que está no fluxo, quando a gente está nadando a favor da maré, tranquilo. Se a gente vai nadar contra a maré, aí é difícil, aí tem esforço. Então, se é verdadeiro para a gente, se é confortável para a gente, porque é aquela coisa, se a gente está, às vezes, como é que a gente vai ser verdadeiro para o outro se a gente está mentindo para a gente mesmo? Então, esse o ponto de estar, então, não usando parâmetros externos, mas fazendo conosco. E depois, é bondoso com a gente? Então, tá, eu tive esse pensamento super legal, acordei super animada e, de repente, a minha própria... alguma coisa em mim me fez me auto-sabotar, pronto, eu já vou achar que esse desconforto é porque é mentira, então eu vou largar. Isso é bondoso comigo? Quanto tempo mais eu vou passar me auto-sabotando se eu continuar seguindo esse rumo? E aí o terceiro é contribuição? É contribuição, isso que eu vou fazer, isso que eu estou pensando em fazer, isso me traz alento, isso me acalenta, isso é bom para mim, como que diz, isso é carinhoso comigo mesmo? Aí, então, porque eu acredito que se é aquela coisa, se eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim, então se eu passo pelo tudo comigo, aí eu não vou externar, não vou fazer para o outro, porque eu sei que se é assim que eu pensar, eu já joguei no campo. Então eu já estou auxiliando de alguma forma, eu entrei para aumentar a vibração do negativo ou do positivo com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu falei, com aquilo que eu senti. E também com relação, se a gente volta ali, se é verdade, a verdade eu também já li que ela é como um diamante, a verdade é linda, ela brilha. Jesus Cristo ali no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, ele diz que o amor deve estar sempre atrelado à verdade, então a verdade ela é grandiosa. Ela é um diamante de muito valor, muito brilhante, mas ela é uma pedra. Se a gente, nessa analogia que a gente está fazendo, se a gente jogar ela na cara de alguém, pode machucar, vai machucar, é uma pedra. Então é aquela coisa de dizer, muitas vezes a gente ouve gente, ou eu digo, melhor falar dessa forma, não, se é verdade eu falo mesmo, doa quem doer. Mas e aí, se a gente passar por esse crivo aqui, então? É verdade, tá bom, é verdade, mas é bondoso? Não vai machucar essa pessoa? E aí, isso vai contribuir? Eu vou jogar essa pedra, porque nessa parte que eu li, diz que a verdade, como ela é uma pedra, para ser passada, ela deve ser embalada em um pano assim de veludo, uma coisa bem felpudinha, que aí ela não vai machucar. Então seria mais ou menos esses filtros aqui. É verdade, tudo bem, é verdade, mas é bondoso? Então, se não for bondoso, se for machucar, então não vai ser contribuição. Então, por que eu vou jogar? Então, por que eu vou soltar? Então, eu acredito que depois que a gente tenha essa compreensão, a gente vê o que é que a gente está, qual é o cheiro aqui no meu experimento, foi o cheiro que está saindo aqui do pote do ódio, da raiva, é um cheiro que vocês não acreditam, o cheiro que está saindo daqui. É isso que eu estou falando aqui, se você é aqui desse experimento aqui do água com arroz, onde eu coloquei ódio, e vocês veem também aqui que começou também a mofar aqui. Então, o outro, onde eu escrevi amor, então, quando eu mostrei aí no início, ele ao contrário, ele fermentou e ficou com cheiro agradável. Então, o que é que e por quê? Com a vibração do meu pensamento. Para um eu vibrei ódio, para o outro eu vibrei amor. Então, o que é que eu tô querendo que a minha vibração traga para o mundo?
O que é que eu estou querendo que a minha vibração traga para a minha vida? O que é que eu estou querendo experimentar como cheiro? Eu quero um cheiro ruim ou eu quero uma vida perfumada? Então é por isso que eu estou batendo ainda nessa tecla, porque é a vibração. Eu também falei ali que eu vi um vídeo do professor Ellen Couto que ele diz que exatamente o amor é a única coisa que aumenta a nossa vibração, e só aumentando a nossa vibração a gente melhora a nossa vida, só aumentando a nossa vibração a gente consegue cocriar com Deus casa, carro e apartamento e tudo mais. Só aumentando a nossa vibração, já que tudo é energia vibrando mais ou menos. O professor Ellen Couto diz aqui que a energia vibra, deixa eu ver se eu acho aqui onde foi que eu anotei. A energia vibra 15 trilhões, de cada átomo vibra 15 trilhões por segundo. E então, e no nosso cérebro, ela vibra de 20 a 12 vezes por segundo para a gente poder ter uma conversa, ter um diálogo. Então, se a gente está então nessa vibração densa, nessa vibração que densifica as coisas, como é que a gente quer ser mais esperto que o diabo? Como é que a gente quer então cocriando com Deus, entrando em fase com o todo, não é? Eu achei super interessante esse experimento, por isso que eu estou falando dele pela segunda vez, agora ligando à lei da compensação, então, para ver qual é a compensação que a gente recebe quando a gente vibra amor, qual é a compensação que a gente recebe quando a gente vibra ódio. Se as leis estão aí e elas são o que são, não adianta, se eu vibrar amor, eu vou colher um perfume, eu vou colher flor, eu vou colher tudo que eu estou buscando de bom para minha vida, eu vou entrar em fase com o todo e vou cocriar com ele a vida que o meu eu mais feliz, grato e satisfeito já está experienciando. E se eu vibrar ódio, não adianta, porque a lei vai fazer, como ele disse lá no livro, a lei do ritmo hipnótico, ela não faz nenhuma concessão, ela não é parcial. Se a gente estiver tendo pensamentos negativos, é o negativo que vai acontecer na nossa vida, é falta, escassez, medo. E se é o positivo também, ela vai trazer o sucesso e a alegria que a gente está buscando. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado claro, espero que não fique muito repetitivo, porque acaba parecendo repetitivo, mas eu acredito, eu estou entendendo. Cada vez que eu de manhã, logo de manhã, eu pergunto para onde eu devo direcionar minha energia que vai criar mais para mim e para todos. E aí eu vou vendo aqueles vídeos que vão aparecendo assim. E aí eu tô vendo, às vezes eu vejo vídeos diferentes de pessoas diferentes, mas a mensagem é basicamente a mesma quando eles estão falando disso, da gente se melhorar, para que a nossa vida e a vida do todo melhore, pensar no todo. Então é repetitivo, mas é o básico. Também eu acredito que tenha sido Sócrates que disse: se o melhor que nós podemos fazer pelo mundo, pela humanidade, pela vida é nos melhorar. Então vamos passar por esse crivo, passar por esses filtros, cada coisa que a gente estiver pensando. E aí assim a gente tem certeza que a nossa vibração vai criar um cheiro bom para a vida, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo também, que tenha sido contribuição. Espero que vocês tenham gostado dessa forma como eu desenvolvi e espero encontrar vocês para o próximo. Se vocês gostaram e quiserem passar para alguém ou quiserem deixar uma mensagem aqui para mim dizendo o que vocês entenderam, como vocês receberam essa mensagem, se, sei lá, fez algum match aí com o que vocês pensam e como é que está sendo também depois do livro Mais Esperto que o Diabo, como é que está se desenrolando tudo que a gente leu ali nele. Eu estou trazendo para vocês o que eu estou fazendo a partir do que me foi vindo depois que eu fiz ele, tá bom? E se vocês quiserem me deixar então uma mensagem, se quiser deixar aí a curtida no vídeo também, eu vou ficar super feliz. Muitíssimo obrigado por terem vindo comigo até aqui. Eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Tchau!